nessa edição do Jornal da Univates. Jardim Botânico cedia Concerto da Primavera. Domingo é Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Alunos participam de ações da Semana do Trânsito em Lajeado. Revitalização do Lago Artificial da Univates será concluída até o final do mês. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Depois de quase 4 anos de espera, as obras de duplicação da BR-386 num trecho de 2 quilômetros vão começar em Estrela. A FUNAI concedeu autorização ao DENIT para que comecem os trabalhos de supressão de vegetação, drenagem e construção de bueiros. O DENIT agora aguarda que o IBAMA autorize o início dos trabalhos. A expectativa é que as obras comecem no mês que vem. Se isso ocorrer, a duplicação deve ser concluída até abril de 2015. A autorização foi concedida pela FUNAI pelo avanço das obras da nova aldeia Caigangue. As primeiras 6 casas devem ser entregues no mês que vem. As restantes serão concluídas em dezembro de 2014. Dos quase 34 quilômetros que estão sendo duplicados, 23 já foram entregues entre Fazenda Vila Nova e Itabaí. A duplicação da BR-386 começou em novembro de 2010. As obras deveriam ter sido concluídas até dezembro de 2013. O consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o Comung, realizou eleição para a presidência da entidade nesta sexta-feira, na Fevale, durante o 2º Fórum de Gestão e Inovação. Foi reeleito para a gestão 2014-2015 o atual presidente, professor Ney José Lázari, reitor da Univates. Lázari é presidente do Comung desde 2008, sendo reeleito pela 6ª vez este ano. Integram o consórcio Fevale, IPA, PUC-RS, UCPEL, UX, Unicruz, Unifra, Unijuí, Unisc, Unicinos, Unilassale, Univates, UPF, Urpan, Urcamp e URI. Em setembro começa a primavera. No dia 28, a Prefeitura de Lajeado, em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo, Educação e Meio Ambiente, realiza um concerto. A atração é de graça no Jardim Botânico. Primeiro concerto da primavera, momento de lazer e integração com o meio ambiente. A ideia é passar às pessoas sempre a lembrança da primavera, né? Porque as pessoas lembram da primavera quando começa a florir, quando essas coisas assim. Passar essa mensagem de integração com a natureza e a importância de nós preservarmos esses espaços que nós temos, né? Atrações musicais. Artistas de Lajeado se apresentam ao ar livre a partir das 2 horas da tarde. Nós vamos ter lá a presença da Oclage, a presença da banda FOC e os flautistas do Colégio Porto Novo e Projeto Vida, que vão estar nesse dia presentes, alegrando lá, animando as pessoas que lá estiverem. Evento para toda a comunidade. Será oferecido transporte do centro até o evento. Expectativa de 300 participantes. Convidou as escolas, todas as escolas particulares, estaduais, municipais em si, e o público em geral, né? E nesse dia nós vamos ter lá chimarrão, tragam de casa sua cuia, sua bomba, que lá vai ter erva e água quente. Vai ser oferecido algumas guloseimas. Vamos ter uma saída de Cedelinho da frente da Casa de Cultura. São 60 lugares, então haverá uma saída somente. Então esses 60 lugares serão ocupados, sai o Cedelinho, vai ter uma viagem de ida e volta no mesmo lugar. O Jardim Botânico completou essa semana 19 anos. Espaço de lazer com plantas nativas e exóticas. O Jardim Botânico hoje recebe média de 4.000 a 5.000 pessoas mensal. Final de semana a gente tem um grande público, cerca de 500 a 600 pessoas no final de semana. A cerimônia de juramento à bandeira para os jovens que se alistaram no município de Colinas será realizada na próxima quarta-feira. A cerimônia é a partir das 9h30 da manhã no Centro Comunitário do município, que fica ao lado do Ginásio Municipal. E a seguir, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Alunas da Univates realizam uma ação social sobre esse tema. Nós já voltamos.
A Prefeitura de Santa Clara do Sul realiza a primeira audiência pública que discute o Plano Municipal de Saneamento Básico. A reunião ocorre dia 29 desse mês, segunda-feira, no Salão Paroquial, a partir das 7h30 da noite. A próxima audiência ocorre no dia 9 de outubro, às 9 da manhã, na sede do Esporte Clube Cruzeiro. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. A data foi instituída pela proximidade com a primavera e o Dia da Árvore, o que representa nascimento de reivindicações de cidadania e participação na sociedade. Alunas do curso de Gestão de Recursos Humanos da Univates realizam ação social sobre o tema. No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 24% da população tem algum tipo de deficiência. O objetivo é conscientizar a população e a sociedade da importância das pessoas com a deficiência também, que é uma data, dia 21 de setembro, então é uma data que poucas pessoas conhecem, tá? É uma data pouco lembrada. Pessoas que não digo que não são lembradas na sociedade, mas são lembradas como pessoas especiais, não como pessoas que são seres humanos iguais, com direitos iguais, que sim, merecem uma atenção um pouquinho especial, um pouquinho diferente, mas que têm o mesmo direito de amar e ser amada, têm o mesmo direito de receber respeito, assim como todos nós temos. No próximo domingo, a partir das 2h da tarde, serão desenvolvidas atividades para conscientizar a população, informar e proporcionar espaço de recreação para os participantes. O evento será no Parque Professor Teobaldo Dick. A gente vai estar promovendo então uma blitz de conscientização, conversando com essas pessoas, lidando com as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia, em conviver com as crianças, se elas acham normal, se elas aceitam. E vamos estar, então, na medida do possível, realizando brincadeiras com as crianças presentes, para entreter tanto os adultos e entreter as crianças também. A gente fez folders, a gente mesmo montou em casa. Como é uma ação sem fins lucrativos, então a gente tentou trabalhar sem precisar também visar dinheiro do nosso bolso. Então a gente fez um folder que a gente vai estar entregando no dia. As expectativas são positivas. O evento está sendo divulgado nas redes sociais e são esperados cerca de 80 participantes. A gente criou o evento no Face, então, onde a gente divulgou e a aceitação foi muito rápida. As pessoas começaram logo a compartilhar, a curtir e a dizer que então elas estavam apoiando essa ideia, que é uma ideia que não é promovida. E a gente espera que realmente quem botou lá que vai comparecer, compareça. Quem botou talvez que dê um jeito também de dar uma passadinha. As estudantes contam com o apoio da coordenação do curso, mas a tarefa de organizar um evento é um grande desafio. A gente teve essa necessidade de criar uma ação social e então a gente optou, né, através de pesquisas, a gente teve essa iniciativa de começar essa ação social em cima dessa data. Está sendo uma experiência muito bacana, eu não tinha experiência nenhuma em organizar eventos, nenhuma mesmo. Está sendo uma experiência muito bacana, mas bem difícil, muito diferente do que eu imaginei, mas está sendo muito gratificante. Agora a previsão do tempo. As áreas de instabilidade que deixaram o céu encoberto ontem na região, aos poucos começam a se afastar do estado. Mesmo assim, persiste a circulação de muita umidade sobre a região. As temperaturas nessa tarde subiram e as máximas ficaram em torno dos 23 graus. Amanhã o tempo ainda começa úmido com muitas nuvens e pequena chance de chuva isolada. Porém, no decorrer do dia, um ar mais seco ingressa no estado, o que aos poucos reduz a nebulosidade e permite o retorno do sol. Para o domingo, a tendência é de tempo firme, com o predomínio do sol na região. Confira agora as temperaturas para os próximos dias na região. O Jornal da Univates volta depois do intervalo. Acontece nesse sábado, a partir das 3 horas da tarde, o desfile da Semana Farroupilha em Lajeado, com saída do Parque do Imigrante. O grupo vai passar pelas ruas 17 de Dezembro, Bento Rosa, Avenidas Júlio de Castilhos e Benjamin Constante, encerrando o desfile na Rua Santos Filho em direção ao Parque Professor Teobaldo Dick. O
Feriado da Revolução Farroupilha, neste sábado, altera atendimentos de supermercados na região. Estarão fechados o supermercado STR, o Desco e o Maxi Atacado. O Rede Vivo atende normalmente das 8 da manhã às 7 da noite, assim como o Rua Master, que abre entre as 8 da manhã e as 8 da noite. E o IMEC do Centro de Lajeado, que abre das 7h30 da manhã às 9 horas da noite. E agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Alunos de ensino médio interessados em integrar a 7ª competição de robótica da Univates podem participar de oficinas preparatórias, que ocorrem na próxima semana, segunda, terça e quarta, no turno da tarde, no Laboratório de Automação do campus. Durante a oficina, o principal objetivo é deixar que os estudantes conheçam os kits de montagem e experimentem as possibilidades de materiais. A 7ª competição de robótica acontece no dia 24 de outubro e integra o 8º Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari. E atualmente pesquisas têm demonstrado a importância de considerar questões culturais nos processos de ensino e de aprendizagem. Este assunto será abordado em palestra logo mais às 7h30 da noite pela professora doutora Isabel Rodrigues de Lucena, da Universidade Federal do Pará. Essa atividade ocorre no auditório do prédio 7 e tem como objetivo provocar reflexão sobre o campo da etnomatemática e a formação de professores. Inscrições para ambos os eventos podem ser feitas pelo site univates.br/eventos. Um ótimo fim de semana! Iniciou ontem e segue até o dia 29, ou melhor, iniciou no dia 15 e segue até o dia 29, a Semana Municipal de Trânsito em Lajeado. A ideia da campanha é conscientizar alunos e a população. Lajeado é a primeira no ranking das cidades com mais mortes em acidentes no Rio Grande do Sul. Em 2013, foram 28,7 para cada 100 mil habitantes. Em Porto Alegre, o número é de 18,9 para cada 100 mil. Atividades como a que aconteceu hoje na Escola São Bento tentam diminuir esse índice. Uma cidade onde as ruas elas já têm um certo comprometimento com a sua extensão e com a sua largura. Nós temos uma trafegabilidade de, em média, 50 mil veículos por dia que transitam na cidade e a Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito e Segurança Pública, Departamento de Trânsito, com a Secretaria de Educação, entendeu assim que esses dados e esse monte de informação que se está tentando se estruturar, a intenção é fazer o que tu me interrogou, são as medidas para tentar que nós tenhamos um êxito, junto com o evento da década da diminuição da mortalidade do trânsito, que é a meta da ONU, e que o Brasil, junto com outros 120 países, faz parte. Uma mini estrada foi montada no ginásio da escola. Faixas de segurança, cones, placas. Os alunos tiveram lições práticas de como serem bons pedestres. Pedagogicamente que se vai ter um resultado positivo, porque a conscientização ela parte de todo o envolvimento com a legalidade, com o porquê dessas ações, com o porquê da faixa, com o porquê de caminhar na calçada, porquê de colocar cinto. É na infância que a gente adquire, que a gente coloca os hábitos infantis, porque depois se coloca quando chegar na adolescência ou na fase adulta, esse hábito dificilmente é conseguido cultivar num adulto. Agora, numa criança é fácil. A criança chega em casa, cobra dos pais, a questão do uso do cinto de segurança, de parar numa faixa de pedestre, que a gente sabe que é um hábito que tem que ser colocado ainda na nossa região, a gente tem essa dificuldade, e de estar incentivando os alunos a estarem prestando atenção. As lições estão na ponta da língua. Quando tem um pedestre que está passando, é sinal de parar. Não andar sem capacete, crianças de menores de 10 anos não podem andar na frente. E como pedestre? Tem que ter sempre sinaleira, para atravessar, para parar os carros. O Brian sempre vem ali ensinar a gente sobre as placas e para não ultrapassar, muitas coisas. Quando o motorista está vindo, é sempre ele parar para nós passar. E onde é o lugar certo para atravessar? Na faixa de pedestre. E a seguir, revitalização do Lago Artificial da Univates. A inauguração está prevista para o final do mês.
Prefeitura de Teutônia realiza audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2014. O evento será na próxima quinta-feira, dia 25, às 4 horas da tarde, na Câmara de Vereadores. Na ocasião, será apresentada a prestação de contas dos meses de maio, junho, julho e agosto. Toda a comunidade pode participar. A conclusão da revitalização do Lago Artificial da Univates está prevista para o dia 30 de setembro. A área é de preservação ambiental e pensada para o lazer dos alunos. Junto ao projeto, está sendo feita a readequação das redes pluviais. As máquinas entre os prédios 9 e 11 trabalham todos os dias para a revitalização do lago artificial. Próximo do fim do mês a gente tem o barramento final da água e daí dependemos do regime hídrico para encher ele de água. Se imagina que no máximo uma semana ele esteja no nível pretendido. Depois disso a gente começa a terminar os decks, né, que então a gente só está com a estrutura baixa. E ainda depois disso tem a parte de paisagismo, digamos, de intervenção. Então daí sim, vai entrar, vamos colocar alguns tipos de peixes aqui, que tipo de peixe que nós vamos colocar? Embaixo da ponte se imagina algumas trepadeiras, então nós vamos ter alguns vasos flutuantes com trepadeiras, até para dar uma minimizada nessa questão do impacto visual que o concreto nos dá. O projeto vai contar com um sistema de amortecimento e desassoreamento, uma bacia de acumulação de água da chuva e retirada de lama do fundo do lago. Essa é uma área verde que nós temos no meio do nosso campus, em que a gente tem pássaros, a gente tem mamíferos, a gente tem uma série de animais que ainda circulam por aqui. Então a gente quer manter esses animais aqui. A ideia é essa também, né? Mas junto com isso tem toda uma questão social, que na verdade esse açude da área central, esse lago artificial, como a gente costuma chamar ele, da área central, ele serve como um amortecimento de água, um pulmão. Ele guarda no momento que chove muito, ele acaba guardando essa água e liberando para o sistema pluvial de forma mais leve, digamos assim, com uma vazão menor. Junto à revitalização do lago está o projeto de readequação da rede pluvial. Servia de um ponto de acúmulo de água e ia liberando vazões menores para esse pluvial que está mais adiante e depois para o próprio Arroio do Engenho, que lá embaixo na FRU, que é onde os dois se conectam. Fora isso, é interessante a gente pensar que no momento que a gente foi urbanizando essa área de entorno, principalmente do lado da Avenida Italini, a gente tem uma retirada de vegetação, uma retirada de camada superficial de proteção do solo e sempre que chove vai carreando sedimento que vai para dentro do bueiro e que casualmente vai parar aqui dentro, né? Então houve um processo de assoreamento natural dessa área central. A questão da revitalização lá demorou um pouco para acontecer até em função das questões ambientais, porque a instituição entende que os licenciamentos ambientais e atendimento dos órgãos ambientais, as exigências ambientais, é algo necessário inicial. A área que vai servir como lugar de descanso e lazer para os alunos está prevista para ficar pronta no dia 30 deste mês. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira a partir das 6h30 da noite. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. Obrigada pela companhia e não perca amanhã a edição especial de sábado com as principais matérias da semana. Uma ótima noite, um bom final de semana e até segunda-feira.